ainda pensando sobre a esperança, a pergunta de hoje é a seguinte: qual é a utilidade da esperança em tempos de sofrimento? Qual é a utilidade da esperança em tempos de sofrimento? Resposta: no sofrimento, a esperança nos consola a alma e nos permite viver com paciência enquanto a igreja aguarda a sua entrada na glória. Se tem algo que o mundo não está preparado para enfrentar, é justamente a questão do sofrimento. E isso é algo que vai diferir, vai marcar uma diferença realmente muito grande entre aqueles que pertencem ao Senhor e os que estão no mundo, porque enquanto os que estão no mundo, eles não têm esperança nem na vida, nem na morte, nós que conhecemos o Senhor, temos esperança na vida e na morte. E temos esperança também em meio ao sofrimento. O Senhor mesmo, como nós veremos, Ele é aquele que conduz a nossa vida de um modo maravilhoso e Ele vai nos ensinar muito em meio aos dias maus que nós experimentamos nesta vida. E a esperança, sobre o que nós temos pensado nas últimas semanas, a esperança ela nos fornece algumas coisas. E uma pergunta poderia ser feita assim: o que a esperança nos fornece? E nós poderíamos dizer que a esperança ela fornece para nós o fundamento da paciência cristã, que é também uma das virtudes ali do que nós chamamos de fruto do Espírito, como nós encontramos em Gálatas capítulo 5, verso de número 22, que é a paciência. Nós somos aqueles que têm uma esperança firme e essa esperança firme é o fundamento para a paciência enquanto nós enfrentamos coisas difíceis nesta nossa peregrinação neste mundo. As provações, elas vêm sobre nós e é fato, nós experimentamos muitas, sabemos de irmãos que passam por tantas outras e diferente do que o mundo pode imaginar, muitos vão conceber a ideia de que os sofrimentos, dificuldades, problemas que enfrentamos nesta vida, elas vêm de Satanás. Então, olha, é Satanás que está querendo causar esse problema na tua vida. Isso é obra do inimigo. Algumas pessoas vão falar, especialmente no meio das igrejas, outras que não são de tradição reformada, como a nossa. Mas nós entendemos que as provações, elas são enviadas pelo Senhor. E essas provações enviadas pelo Senhor, elas avivam a graça da esperança na nossa caminhada. Elas avivam a graça da esperança em nossa resistência paciente, nesta nossa caminhada aqui neste mundo. E essa esperança, ou melhor, esta paciência que nós temos enquanto peregrinamos nesta vida, ela está ligada a um caráter cristão. Faz parte do caráter daquele que verdadeiramente conhece o Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, verso 4, nós encontraremos as seguintes palavras. Romanos capítulo 5, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ele está falando aqui sobre aqueles que foram justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e nós experimentamos isto, Ele vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, a esperança cristã, ela repousa no que nós podemos dizer ela repousa no cerne da fé. Ela repousa no cerne da fé, da esperança e do amor, sobre o qual nós começaremos a estudar em breve, se o nosso Senhor Deus permitir. E Paulo ele faz um notável trabalho de aplicação pastoral da graça da esperança ao sofrimento cristão. Ele vai nos ensinar isto, até mesmo nesse texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 5, e também o que ele vai falar em Romanos ainda, no capítulo de número 8. Ele vai nos ensinar que os sofrimentos, eles não se comparam com a glória vindoura. Não se comparam. Isso ele nos diz em Romanos capítulo 8, verso de número 18. Romanos capítulo 8,
verso de número 18, o apóstolo Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O texto que pude ler ontem, né, quando lá no hospital municipal em Açailândia, foi o texto que tentei ler enquanto estava conversando com Fano e Dona Maria, mas eu tentei ler para que todos os que estavam no ambiente pudessem ouvir. Então, fiz uma leitura desses versos, praticamente todo o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 8, e podemos falar um pouco sobre isto, né? Sobre esperança, sobre o amor que Deus nutre pelo seu povo, e o fato de nós sofrermos não é indicação de que o Senhor não nos ama. Ele nos ama o tempo inteiro e nós temos uma esperança que é firme. Mas ele vai falar, né? Os sofrimentos não se comparam com a glória vindoura. Se até mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer, né, se até mesmo a criação, ela espera ser libertada da escravidão, né, do cativeiro do pecado, que atingiu não somente o homem, mas o cosmos, a criação. Ele vai perguntar então, quanto mais os filhos de Deus, que são forasteiros e peregrinos nessa terra, né? Obviamente que nós teremos uma expectativa firme de que algum dia nós seremos libertados ou arrancados desta a condição tão difícil que nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida em meio às dificuldades, problemas que nos acometem. O apóstolo vai escrever assim, né? Ainda em Romanos capítulo 8, versos 23 e 24, ele vai dizer assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então, ele vai falar sobre isto aqui, e ele vai falar sobre, nesse capítulo, né, sobre adoção também. É interessante, né? Mas a adoção mencionada por Paulo aqui, nesse contexto, é como se ele estivesse dizendo que é um tipo de adoção que ocorrerá na consumação de todas as coisas. Isso parece ser realmente algo estranho, né? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: quando ele vai falar sobre a questão de adoção, neste contexto, é quando o povo de Deus ele será apresentado de forma pública como filhos do próprio Deus. E isso, obviamente, não vai negar a doutrina que nós sustentamos de que nós fomos declarados filhos de Deus quando nós cremos. No ato, então, em que fomos justificados, nós fomos adotados, nós fomos santificados e nós também fomos glorificados, ainda que aguardemos com grande expectativa a glorificação final do nosso corpo e da nossa alma. Mas é como alguns vão chamar, né? Nós experimentamos aquilo entre hoje e o agora não, né? Experimentamos esta realidade hoje, mas não plenamente. Mas, então, essa é a realidade. Nós fomos declarados filhos de Deus quando cremos, mas há um tipo de declaração que será feita publicamente pelo nosso Senhor Deus num grande dia do Senhor. Mas o fato que ele vai até marcar aqui no texto é que nós esperamos o que não vemos e não podemos ver. Ele vai dizer isto no verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Todavia nós aguardamos, ainda que não vejamos, ele vai nos dizer, nós aguardamos com paciência em meio ao sofrimento trazido por Deus à nossa própria vida. Ele vai ligar a esperança à paciência, algo que os crentes verdadeiros haverão de experimentar na sua própria caminhada neste mundo. E o Senhor Deus, em meio a esse sofrimento, problemas, dificuldades, tribulações que nos alcançam, esse sofrimento ele tem algo como propósito, né, em meio ou através do sofrimento. O Senhor ele visa nos fazer mais conformados à imagem do seu próprio Filho. É que sejamos mais parecidos com Ele. Se o sofrimento, irmãos, nos faz mais parecidos com Cristo, que nós possamos dar graças a Deus pelo sofrimento. Não é?
porque não há nada melhor do que sermos cada dia mais conformados à imagem do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se este é o meio, que seja utilizado por nosso Deus em nossa vida. Mas, como vai dizer alguém, e ele vai se referir aqui a um puritano, ele vai dizer que o uso peculiar da esperança consiste em apoiar, consolar e revigorar a alma em todas as provações, sob todo o cansaço e desânimo, com a firme expectativa da rápida entrada nessa glória com ardente desejo dela. A esperança, ela nos traz consolo nesta vida, que nutre também a nossa alma de uma grande esperança firme e certa de que um dia nós estaremos com o nosso Senhor. Cedo ou tarde, nós estaremos com o nosso Deus. E essa esperança é uma esperança que nós podemos dizer, como falamos em outra ocasião, de uma esperança que é bendita, porque ela nos ajuda a suportarmos as aflições. Nós podemos dizer também que nós podemos suportar as aflições enviadas por Deus não só por causa da graça presente que Ele nos concede, como vai dizer o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, mas também por causa da esperança da alegria, ou da bem-aventurança e glórias futuras que nós haveremos de desfrutar unicamente por causa de Cristo Jesus. Eu até já mencionei aqui o exemplo, de uma garotinha que ela, nutrindo e refletindo acerca da glória vindoura, ela conseguia se alegrar no tempo presente. É uma história contada pelo pastor Tiago Bahia. Ele conta essa história sobre essa mocinha numa pregação dele no Salmo 46, que nós cantamos aqui. Refúgio e fortaleza. E eu acho que já mencionei essa história aqui, mas era uma menininha de 8 anos, salvo engano, que ela tinha um problema grave, que ela não conseguia se mexer, ela andava dependente de uma cadeira de rodas. E ela amava muito ver as bailarinas dançar, ela amava demais isso. Então, em determinado dia, o pastor dela levou ela junto ao seu irmão para ver a apresentação de algumas bailarinas. E ela, no meio do caminho do percurso, ela falava assim para o irmão dela: que coisa boa, meu irmão, nós vamos ver as bailarinas dançar. Mas então ela falou assim: mas Cristo é melhor. Porque um dia Ele vai me dar pernas novas. E aí ela diz assim: eu vou poder dançar diante dele. Ela fala. É como se ela nutrisse, ela se alegrava naquele momento com a expectativa de que um dia ela teria o seu corpo restaurado. Uma menininha de 8 anos de idade. Isso é impressionante, não é? Consolar-se neste momento com a esperança certa de que algum dia ela haveria de encontrar o seu Senhor. Então isso é algo que nós precisamos aprender, inclusive em meio aos nossos dias de dificuldade e sofrimento. Paulo, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, o seguinte. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, vou ler a partir do verso 2, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele vai mencionar fé, esperança e amor. Justamente os temas que nós temos estudado aqui, Estudamos sobre fé, agora sobre esperança, em breve seguiremos estudando sobre amor. E a fé, a esperança e o amor nos preparam para tomarmos nossa cruz e vivermos a vida da cruz, que envolve autonegação, vergonha e sofrimento. Então, como nós podemos nos preparar para viver a existência moldada pela cruz a parte da fé, da esperança e do amor? E a resposta é impossível. É impossível vivermos a existência moldada pela cruz a parte da fé, da esperança e do amor. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era viver uma vida de constante e intensa perseguição e sofrimento, tanto no corpo como na alma. Contudo, ele nos dá o exemplo e escreve o seguinte em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 até o verso 18, o apóstolo Paulo diz assim:
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Veja, Paulo, o apóstolo, ele não utilizou aqui a palavra esperança explicitamente. Contudo, a sua esperança é que leva ele a escrever essas palavras belíssimas aos coríntios, como palavras pelas quais viver ou morrer. A esperança é o que levou este homem, a sua esperança certa é o que levou ele a escrever estas palavras tão consoladoras para a igreja de Corinto naqueles dias e para nós hoje. Da mesma forma, então, irmãos, quer soframos no corpo, talvez por doenças, aqueles que sofrem no corpo, talvez por doenças, podem se agarrar à esperança. A esperança que os leva a dizer, espero um dia nunca mais, que o conduz a entender que um dia nunca mais haverá de se preocupar com enfermidade, lágrimas, angústias ou tristezas. Porque isso é certo. O Senhor Deus nos garante que um dia nós não sofreremos mais. Nós podemos experimentar essa realidade nesta vida, mas um dia elas desaparecerão. Contudo, enquanto nesta vida caminhamos, quando sofremos, esperamos. O sofrimento nos ensina muito a sermos pacientes e a aprendermos a esperar com certeza no nosso Senhor. Se Deus não nos testa, muitas vezes, em nossa caminhada, talvez sejamos estranhos à ideia da esperança cristã e talvez não saibamos como ela é preciosa para aqueles que sofrem. É algo que ensina aquele que sofre, é algo que nos ensina. Por isso Calvino ele vai chamar o sofrimento, ele vai chamar de a escola do sofrimento. É didático, temos algo a aprender em meio às nossas dificuldades. Como escreveu certo estudioso, ele escreveu o seguinte sobre o crente que sofre. Ele disse, a esperança é a amiga mais doce para fazer companhia à alma angustiada. Ela engana o tédio do caminho e todas as misérias de nossa peregrinação. A esperança é a amiga mais doce para fazer companhia à alma angustiada. A esperança no nosso Deus e em estarmos junto ao nosso Deus. Mas nós falamos, que a esperança fornece combustível para a paciência. Mas a paciência, irmãos, podemos dizer que é uma das graças espirituais mais difíceis de aprender. Nós temos dificuldade em sermos realmente pacientes, sobretudo nos dias em que a enfermidade vem sobre nós. Nós sabemos que a esperança, ou melhor, a paciência é fruto do Espírito. Temos lá, paciência. Consiste num dom concedido pelo Espírito ao povo de Deus. Então, todos nós não podemos nunca jamais dizer que não somos pacientes. Podemos não ser exercitados na paciência, mas somos também pacientes. Recebemos isso no dia em que nós fomos salvos pelo Senhor, pela operação do Santo Espírito de Deus. Todavia, não se trata de um dom fácil. Mas, irmãos, junto com a paciência, Deus é um Deus que concede a graça da esperança para nos manter pacientes. A paciência seria impossível na prática sem esperança. Nós precisamos, sim, da esperança. Como diz então o autor, para todo dom difícil que recebemos, Deus nos dá um ajudador adequado. O Senhor, Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos. E para então, esse dom difícil que é a paciência, Deus nos dá a esperança bendita que Ele coloca em nosso coração para que possamos enfrentar todas as coisas nesta vida, inclusive o sofrimento. Então, voltando para a pergunta feita no início, qual é a utilidade da esperança em tempos de sofrimento? Resposta, no sofrimento, a esperança nos consola a alma e nos permite viver com paciência enquanto a igreja aguarda a sua entrada
na glória. Amém. E nós concluímos aqui, irmãos, nosso estudo desta noite. Vamos, então, vamos